Bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos, todas as semanas, comigo, Maria Castelo Branco, com a Leonor Rosas e com a Adriana Cardoso. Ouviram bem? Um programa de comentário político feito por 3 mulheres jovens. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadete, diretor do Blitz, isto é um takeover. É isso mesmo, o podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena. E os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo? E esta semana temos 2 temas cada um mais interessante que o outro, embora com diferentes graus de interessante. Para vos falar. Interessantez, sim. Precisamente. O primeiro tem que ver com uma coisa que as pessoas que nos estão a ouvir devem ter visto nas redes sociais, que foi um vídeo que foi feito nós as 3 em poses muito. Eu vi comentários a dizer que libertinagem é esta? Que foi feito por AI. Houve muitas pessoas, não da nossa geração, graças a Deus, mas houve muitas pessoas, aqueles boomers do Twitter, que acharam mesmo que era verdade, que nós íamos promover um podcast aos beijos, sôfregos umas com as outras, para promover a lei da paridade. Odeio estragar, mas Odeio estragar a vossa fantasia absolutamente horrível, total, mas não é verdade. Mas não é verdade. Embora eu acho que eles não ouçam, eles não devem ouvir este podcast. Mas aparentemente para o Twitter agora percebe-se muito bem porque é que as 3 marxistas estão muito bem. Breaking news, só há anda uma. uma pessoa a vida inteira a ser de direita para depois ser chamada de marxista, é que literalmente não é justo. Anda uma pessoa a levar com tudo o que implica ser de direita para depois ter que ser chamada marxista. Já viram? É um esforço muito grande para a Adriana ser de direita. Percebo. Ouviram aqui, portanto estás a dar razão. Mas nós queríamos falar sobre o impacto, não numa coisa de especificamente sobre o vídeo que foi lançado, que lá está, é fake, mas sobre os deepfakes e o impacto que isso tem. E começava por ti, Leonor. O que é que tu nos tens a dizer sobre isso? Bem, eu vou aqui pegar nesta deixa e deixar para quem nos ouve assim um bocadinho sob um mote talvez de um bocadinho de uma coisa de serviço público, um bocadinho algumas ideias sobre o que são os deepfakes, o quão estão a ser utilizados neste momento e como é que nos podemos proteger ou pensar sobre eles. Em primeiro lugar, dizer que para quem não sabe, deepfake é um vídeo ou uma gravação de som altamente realista criada com recurso à inteligência artificial e que representa pessoas de forma falaciosa. Às vezes é utilizado para comédia, alguns destes tipos de deepfakes já foram usados, por exemplo, para fraudes online, mas principalmente são usados para pornografia falsa. Nós sabemos que em 2023 a plataforma Security Hero levou a cabo um estudo que revelou que a pornografia falsa representa 98% do conteúdo deepfake na internet e que 99% das pessoas visadas por estes vídeos são mulheres. Portanto, não é um exagero dizer que o deepfake serve em grande medida para sexualizar ou mesmo criar pornografia falsa com mulheres sem o seu consentimento. Este estudo ainda revelou que 48% dos homens entrevistados confessaram já ter visto pelo menos uma vez pornografia de deepfake, ou seja, um conteúdo que mostra uma mulher contra o seu consentimento. Aliás, o site pornográfico mais popular somente dedicado a deepfakes recebe cerca de 17 milhões de visitantes por mês, que é um número enorme, e que tem uma tendência, aliás, para aumentar, porque nós sabemos que é cada vez mais fácil produzir em poucos minutos, até em menos de 1 hora, um vídeo altamente realista de uma mulher numa situação pornográfica, recorrendo, especialmente se essa mulher tiver vídeos e fotografias suas nas redes sociais, colocando a sua cara em imagens pornográficas já existentes. E o que nos aconteceu, no fundo, e queria terminar um bocadinho com isto, tendo deixado aqui alguns dados. O que nos aconteceu, apesar de ter sido, foi uma imagem, um vídeo sexualizante,
Não foi, felizmente, um vídeo pornográfico, mas nós sabemos que há milhares de mulheres por todo o mundo, até meninas, raparigas que ainda não são adultas, que são visadas por este tipo de vídeos, e basta muitas vezes colocarem uma fotografia sua nas suas redes sociais e rapidamente encontram vídeos seus com esta fotografia transformada num vídeo pornográfico. Há até algumas ativistas que falaram sobre isto de forma bastante corajosa, como isto destruiu a sua vida, destruiu a sua saúde mental. Há até, penso que foi a BBC, fez até uma reportagem sobre uma mulher que descobriu que o seu melhor amigo, que era assim secretamente obcecado por ela, foi quem pôs as suas fotografias e vídeos, algumas até da sua vida privada, e que as transformou em vídeos pornográficos. E gostava de só terminar de dizer isto, que em vários países como os Estados Unidos, Inglaterra, Holanda e Austrália já se discutem em alguns casos medidas para pôr em ação a criminalização da produção e divulgação deste conteúdo deepfake. E aliás, a Diretiva 2004/1385 da União Europeia sobre combate à violência contra as mulheres fala até desta, e recomenda até aos Estados-membros que criem enquadramentos jurídicos novos para fazer face a esta ameaça digital contra as mulheres, nomeadamente a partilha de material manipulado não consensual. Há um regulamento, Leonor, desculpa força. Mas falas de diretivas, há um regulamento que é o AI Act, que foi passado em agosto, entrou em vigor em agosto de 2024 e agora os Estados estão a transpor, mas que fala exatamente disso, também dos deepfakes. Portanto, não estamos só em 2004, estamos já em 2024, a União Europeia está... Foi em 2024. Falaste... ok, sim, desculpa, sim. ouvi 2004. Pronto, Não, o regulamento do AI Act. Não, este foi mesmo recente, foi ainda este ano, o que mostra que de facto, e termino passando de volta para vocês, e acho que isto é uma coisa que nos preocupa, que pensar e legislar sobre os direitos das mulheres e o combate à violência de género, é preciso também ter esta perspectiva com a expansão das fronteiras digitais, tanto com o revenge porn, do qual nós já falámos aqui, a partilha dos nudes e isso tudo, tanto como com os deepfakes. É preciso pensar e expandir também as fronteiras do enquadramento jurídico para punir quem cria e partilha este tipo de conteúdo. Adriana. Eu vou tentar ser breve porque isto é algo que me incomoda profundamente, porque nós somos mulheres e pessoas que estamos no espaço público. Eu digo isto muitas vezes, que eu faço questão de não deixar que este tipo de coisas me removam ou me façam sequer considerar que não só me removo, mas que mudo a minha atitude. Por exemplo, nós reparamos que muitas pessoas, quando entram no espaço mediático, quando começam a ter alguma posição política, hiper resguardam-se, hiper não publicam absolutamente nada sobre elas, tornam-se pessoas que vivem de uma forma perpetuamente com receio de alguma parte da sua esfera íntima estar publicada, por mais banal que seja, porque pode ser utilizada contra ela. E eu tenho tido sempre uma posição, e mantenho, de não me deixar ser imposta um valor de recato que eu não quero ter, porque este tipo de coisas acontecem. Eu gostava de responder a um conjunto de coisas que eu ouvi quando nós dissemos que o que nos fizeram é um crime e que devia ser tratado como tal. Primeiramente que, quem está no espaço público tem que habituar-se a que este tipo de coisas aconteçam. Primeiramente, nenhuma mulher, especificamente mulheres, porque isto acontece especificamente e especialmente a mulheres, ao estar no espaço público e dar a sua opinião, alguma vez é igual a ser um homem no espaço público. Nunca é. Se concordam com a nossa opinião, dizemos algo acertado e temos bom aspecto ou mau aspecto. Se por acaso dizemos algo com que não concordam, o que nós dizemos e onde estamos é por causa do nosso aspecto, ou se acham que não somos atraentes, falamos mal, ainda por cima não temos bom aspecto. Portanto, nunca é igual para um homem. Depois, este conceito, que é algo que eu ouvi isto muito quando nós, por exemplo, falámos do caso do revenge porn. Pois bem, então não partilhem nudes. Pois bem, então não tenham esse tipo de imageria nos vossos telefones para que possa ser utilizado. Isto é um caso em específico de que pegaram numa imagem do logotipo do nosso programa e alteraram. Portanto, isto não há nada, e nós vemos muito este conceito que as mulheres têm que se resguardar. Não há resguardo possível, não há recato possível para alguém poder pegar na minha cara, poder pegar na cara da Leonor, poder pegar na cara da Maria, pegar num vídeo pornográfico e colocar lá as nossas caras e depois partilhá-lo. Não há dever de recato para qualquer mulher no mundo, esteja ela em qualquer setor político seja,
existe uma aplicação, por exemplo, que permite, com uma fotografia profundamente vestida de uma mulher, que seja despida à mulher e que a fotografia pareça profundamente real, ninguém está a salvo disto. Não há nada que nós possamos fazer para nos resguardar deste tipo de circunstâncias. Portanto, quando eu ouço que nós podemos fazer muito para evitar que este tipo de coisas aconteçam, de facto, neste caso, não podemos. E a Maria falava da questão do AI Act, que está agora a começar a ser trabalhada em Portugal, a nova lei de cibersegurança, e a transposição da diretiva europeia transitará para a mesma. Eu vou falar nisso na minha sugestão, mas vou estar presente na grande conferência relativa à cibersegurança, em que vai ser discutida esta nova lei, e nem sequer está prevista esta questão dos deepfakes. Eu sinto que nós estamos sempre em Portugal a trabalhar contra a maré. Não se prevêem as coisas a tempo e horas. Estamos em 2024, quando já existe, como a Leonor disse, uma panóplia de países que já têm esta questão legislada e acautelada, e nós estamos ainda a debater se ela deve estar na nova legislação para entrar em vigor relativamente à cibersegurança. É uma questão de segurança, sim, quando uma qualquer mulher que, por exemplo, seja ministra, possa ser confrontada com imagens dela adulteradas a falar e a dizer coisas que de facto não disse, para conseguir manipular a opinião pública relativamente a ela. É de facto um problema de segurança nacional se existe algum tipo de vídeo de algum dos nossos agentes políticos a fazerem uma declaração, por exemplo, ao país, com uma mensagem completamente adulterada, por exemplo, exigindo um recolher obrigatório, ou seja, o que for, como já se passou noutros países. E não existe regulamentação, nem sequer existe criminalização, nem nenhuma complexidade legal que permita sequer dissuadir estas pessoas. E eu queria terminar mesmo com isto. Eu não sei, sinceramente, não sei como é que algum homem, como é que alguém consegue pegar a imagem de 3 pessoas que estão só a fazer o seu trabalho e hipersexualizá-las de uma forma que faz-me mesmo pensar e perguntar-lhes se fosse a filha deles, se fosse a mulher deles, se fosse a mãe deles, o que é que eles sentiriam. E é muito triste que nós tenhamos consistentemente justificar a nossa humanidade a ter que perguntar a um homem e se fosse alguma mulher da tua vida. Porque isto não devia ser aceitável nunca, não devia ser algo que faz parte do debate político. Se a minha posição sobre imigração é que existe imigração não documentada e não imigração ilegal, não mereço que exista uma montagem de barcos no Mediterrâneo comigo ao lado na praia. Não mereço esse tipo de coisas. E mulheres com exposição pública não merecem que sejam consistentemente e de uma forma histórica e cada vez com mais uso da tecnologia, que nos metam este pendor de ou aceitas isto ou então desaparece da lente pública, porque estarás sempre sujeito a isto, coisa que um homem nunca está. Bom, eu tenho pouco a acrescentar, só queria só... O AI Act é uma coisa inovadora. Porquê? Porque não é uma diretiva, é um regulamento. Significa que entra a transposição. As diretivas, a transposição é um bocadinho mais complexa a nível do Parlamento Português, porque o Parlamento Português depois tem que fazer leis específicas do próprio Parlamento para atender à direção que a União Europeia quer que o Parlamento Português tome com aquela diretiva. Ou seja, não precisas de aplicar tudo. O regulamento tens que transpor, ponto. O regulamento não tens grande liberdade. E o regulamento faz com que seja obrigatório para os Estados-membros agora criarem uma entidade de regulação de conteúdo de inteligência artificial. Portugal tem um longo histórico de adiar transposição de regulamentos e de diretivas da União Europeia. Inclusive, já tivemos grandes problemas com isso, porque Portugal demora muito tempo a fazer tudo. Nós sabemos, somos portugueses, sabemos desse tempo português, que é diferente do tempo europeu, no geral. A Leonor é vítima disso todos os dias quando eu me atraso. Mas é verdade, nós temos uma noção de tempo um bocadinho diferente. Eu espero que não tenhamos uma A Maria noção... tem mesmo uma noção de tempo diferente. Não, pronto, eu por mim falo, porque sabem, quando eu fui para Londres tive que adaptar e depois vim para aqui, super pontual, e as pessoas estavam-se todas a atrasar e eu pensava, pá, porquê? Eu não. Exato, porque é que eu me vou... Não, tu não, mas eras a única. Pronto, porque é que eu me vou... Porque é que eu vou chegar 5 minutos antes, tipo pontualidade britânica, se depois vou ter que ficar meia hora à espera? Caguei e voltei... Desculpem a linguagem, mas voltei à minha base, que é, chego atrasada, sou portuguesa, lidem com isso. O problema é a transposição das coisas, não pode atrasar-se, e é muito chato. Porquê? Porque já está em vigor desde 1 de agosto
isso já estivesse em vigor em Portugal, seria muito mais fácil para nós seguirmos com uma ação legal. E é importante isto acontecer por todas as razões que a Adriana e a Leonor já expuseram, e bem, e eu gostava de passar só para uma coisa muito breve, para depois passarmos ao nosso próximo tema, porque eu não tenho muito mais a acrescentar sobre o que vocês disseram. Mas é mesmo horrível ver que a forma que os homens têm de discordar e de publicamente de posições políticas, e não só de posições políticas, isto acontece-nos a nós mais, lá está, porque estamos com mais posição, mas acontece a mulheres em empresas, na faculdade, o que seja. A forma que os homens têm de lidar com uma discordância, que é normal e acontece, com mulheres é sexualizá-las, portanto, diminuí-las no espaço que elas estão a tentar ocupar. Um homem vai discordar de outro homem, pode insultá-lo fisicamente, mas é diferente do insulto sexual. Há uma violência brutal e eu não sei o que é que passa pela cabeça de alguém para achar que é ok ameaçar com violação, que é uma coisa muito mais agressiva agressiva do que vou-te matar. Que é algo que muitas vezes homens fazem uns com os outros, não é? Vou-te bater até morrer. Não, mas Portanto, o vou-te violar é de uma violência. Não, é horrível. É usar a sexualidade e é usar o sexo e uma coisa íntima para denegrir, degradar e chutar a mulher para o canto em que os homens, inconsciente ou conscientemente, acham que nós devíamos estar, que é o campo sexual. Isto é muito mais revelador sobre quem faz do que sobre nós, obviamente, nós, então. não é? Claro. Sobre nós, digo todas as mulheres que sofrem com isto diariamente, mais, e às vezes é mais explícito, outras vezes é menos explícito. Aqui neste caso é mesmo muito explícito. Eu relembro um tweet que eu e a Adriana fomos vítimas a dizer que nos iam executar sumariamente e depois primeiro violar-nos, não, exatamente, era violar e executar sumariamente, que é assim uma coisa surreal, porque quando tu começas há imensos estudos que falam sobre este nível de ameaças na internet. Quando as ameaças ficam muito específicas, normalmente quer dizer que a pessoa vai mesmo fazer, porque já está a pensar demasiado sobre isso, que é uma coisa surreal. E nós, infelizmente, somos vítimas desta sexualização brutal que tu fazes com que os miúdos, desde muito pequeninos, olhem para as mulheres e para a sexualização das mulheres como uma coisa de masculinidade, afirmativa da masculinidade. Tu vês nas t-shirts dos miúdos tipo olá, hi girls, que é uma coisa que se tu vires nas t-shirts das miúdas hi boys é estranho socialmente. Nos rapazes não é. Tu crias os rapazes pequeninos, desde pequeninos, assim, e é horrível, é muito violento para as duas partes. Para nós, então, que somos receptoras desse tipo de cultura, é horrível. Mas eu queria passar para outro tema que é igualmente preocupante. Eu não sei se vocês... só dizer uma coisa, que é, e acho que falo pelas três, se a tentativa e o que fizeram é para nos fazer falar mais baixo, ter menos convicção na voz e termos menos opiniões, desculpa, não é assim que vão conseguir, porque não vai acontecer. Muito bem. E passando para opiniões muito fortes que nós também temos sobre o próximo tema, eu não sei se vocês ouviram isto. Portugal é uma grande nação dividida em diferentes estados. Não é Portugal, digamos, a Portugalidade, que é, somos uma grande nação que se dividiu no Estado português, no Estado cabo-verdiano, no Estado brasileiro, no Estado angolano, etc. Somos muito iguais, apesar de sermos povos de continentes diferentes. O Almirante Gouveia e Melo, ainda Almirante, porque ainda não saiu. Ainda não sei, isto é à muito procura importante. talvez de um novo emprego. Precisamente. Não, ele já disse que estava assim, ia já tomar disse a mais decisão. ou menos, sussurrou. Exato, Sussurrou. sim. Suspirou. Sim. Se calhar tinha alguém a suspirar no ouvido. Enquanto copos sem farda. Meu Deus, é assim uma coisa surreal. Imaginem ser de facto este o chefe de Estado daqui a uns anos e estar a encontrar-se com o chefe de Estado do Brasil, que é uma das maiores economias do mundo, e dizer assim: o Brasil, no século XIX, saiu da esfera portuguesa. Nem pensar. O Brasil é português, tu é que não sabes. É uma imagina, comunidade portuguesa. Não, é um Estado português, exato, é nação. Estado, uma nação. Isto não se diz, principalmente, bom, por questões ideológicas, como é lógico, mas mesmo por questões diplomáticas. É muito grave tu dizeres isto. Estás, ainda por cima, falava com a Leonor sobre isto no carro, é grave, é ainda mais grave, porque o que ele está a fazer está
está aí buscar uma imagética colonial, uma imagem colonial que nem sequer é do século passado. É de há 2 séculos. É antes do Brasil sair da esfera portuguesa. Sim, ainda é pré-Estado Novo. É tão do tempo da outra senhora que é mesmo da trisavó da outra senhora. Não, para lá. É horrível. E, portanto, eu gostava de perguntar, Adriana, quais são as tuas considerações sobre estas declarações, como é lógico, mas também sobre a sondagem que saiu o cardápio da Intercampus na segunda-feira, precisamente um cardápio de candidatos presidenciais. Para quem nos ouve e não viu esta sondagem, o Almirante Gouveia Melo teve 23%, seguido só de Passos Coelho com 14%. A direita toda com Passos Coelho chega aos 28%, sem Passos Coelho fica nos 14%. E o Partido Socialista, os candidatos do Partido Socialista só têm 16%. E eu gostava de saber os teus pensamentos, tudo o que te vai na alma, por favor, já que não te calaram com o vídeo da semana passada, vai com força. Irei. Primeiro, o complexo português do homem autoritário e forte com uma farda que vai chegar e salvar o país é mesmo um trauma. É mesmo um trauma do Estado Novo e da ditadura. E é interessante perceber que nós... isto é muito... se nós vimos um Eurobarómetro que, por exemplo, classificou quais é que eram as populações e os países que tinham uma maior proclividência para acharem cada vez mais positivo formas não democráticas de poder, Portugal é o país que está mais em crescimento na Europa Ocidental. E acho que o Almirante é profundamente isto. É o conceito do homem suprapolítico, de um homem que está para além das estruturas partidárias, das estruturas políticas, de um homem que é um fazedor, tipo, vai ser presidente para fazer, para resolver. Se calhar não tem noção de qual é que é o tipo de sistema parlamentar que nós temos e de qual é que é o tipo de cargo. O que ele vai fazer é voltar a ter Angola, Cabo Verde e Brasil. Evidentemente, como, isso claro, é um fazedor. Exato, e Cabo Verde vai ser uma já agora Timor-Leste. Claro, e chegar a esse ponto. Da mão, Macau. Sim, não sei até que ponto é que ele quer chegar. Antes de ir a essas declarações em específico, vou acabar com elas porque são mesmo ridículas. Vou à questão substancial. É para mim assustador que em 2024 estejamos a voltar a revisitar o complexo de ter um militar como Presidente da República. Não foi para isto que nós tivemos a solução democrática liberal e de parlamentarismo liberal que nós tivemos e a saída dos militares no poder. Essa transição já foi feita e há bastante tempo, portanto é surreal pensar que vamos regredir. Mas queria fazer 2 comentários relativamente à pool que nós temos de candidatos. Bom, se alguém acha ou considera que António José Seguro ou Mário Centeno vão estar melhor classificados do que os candidatos da direita, e há muito esta ideia a passar de que existindo segunda volta, que parece que desde 86 vai ser a primeira vez que vai existir uma segunda volta, que será com um candidato do PS e com o Almirante. Eu acho que isto é surreal. Acho que é surreal considerarem ou sequer acharem que isso é mais provável. Porque se tu fores a ver a cotação, até Marcos Mendes, e quando eu digo até Marcos Mendes é mesmo depreciativo, até Marcos Mendes está acima de Mário Centeno ou de António José Seguro. O Churchill dizia isto sobre... Mas faz sentido. O Churchill dizia isto sobre o Clement Attlee e eu vou repetir isto sobre... eu vou repetir isto sobre o António José Seguro. Vais gostar, eu amo o Churchill. Desculpa, eu também. Amo mesmo. E a fome na Índia também. Não vamos abrir esta mas ele porta. Lutou os fascistas. Não vamos abrir esta porta. Mas uma pessoa pode ter coisas boas e más. Pronto, por isso é que eu amo nessa fase dele. Antes disso, pronto. Mas amar é uma palavra muito forte para um fascista. Mas gosto mesmo. Regressando à componente presidencial portuguesa. Sim, mas portuguesa, um antifascista não é também é forte. É verdade. Os dois. Regressando à componente presidencial portuguesa, para abrirmos aqui uma trapdoor. Tu é que falaste do Churchill. Sim, mas para dizer uma frase em específico, ele dizia que um táxi vazio saiu em Downing Street e de lá dentro saiu o Clement Attlee. E eu podia escrever isto sobre António José Seguro porque ele é absolutamente vazio. A entrevista que ele deu ao canal Ali da Maria foi uma cena... Canal Ali da Maria. Ao canal Ali da Compraste Maria. um canal e não avisaste? Comprou. Ao canal Ali da Maria foi um testamento de uma pessoa desprovida de convicção, de opiniões, de carisma, de noção política, e acha que, tendo ido para a academia e desaparecido do panorama político, sendo que foi conhecido como uma pessoa que perdeu a liderança do Partido Socialista para António Costa, achar que depois vai conseguir ganhar o país é surreal. Eu discordo totalmente. Por variadíssimas razões. Sobre o Almirante, e vou terminar sobre as tuas declarações dizendo isto. A Leonor muito mais poderá falar sobre a imagética colonial que ele
mencionou, falou e representou. E isso é muito. Ela, sendo uma especialista sobre este assunto, muito mais poderá falar sobre isso. Mas eu queria só dizer a seguinte componente: o Almirante, neste momento, beneficia de um conceito que é ele ser vazio politicamente. Ninguém lhe conhece uma ideia política. E Bom, ele, agora conhecemos. É isso, Maria, deixa-me chegar lá. Quanto mais ele falar a partir de agora, ele só tem como descer, porque ele precede de uma expectativa demasiadamente alta relativamente a ele, e tendo-se apresentado e já colocou na comunicação social que se vai candidatar, ele vai ter que começar a ser confrontado com caos no SNS no inverno e qual é que é a sua posição sobre o mesmo, incêndios no verão, qual é que é a sua posição relativamente a isto, qual é que vai ser a sua posição, que eu acho que vai ser literalmente o foco dos debates nas presidenciais. O que é que fará, sabendo que o país poderá ter que ir a eleições legislativas caso não seja passado o orçamento? Acho que vai ser só isso. Mas calma, eu estou a dizer lá, não até lá. Até lá há um conjunto de situações no país que ele vai ter que ser perguntado se estiver a fazer campanha. Ele, se estiver no roteiro da carne assada, vão-lhe perguntar, evidentemente, os jornalistas sobre as questões políticas do dia-a-dia. Quanto mais opiniões políticas ele colocar cá fora, pior vai ficar classificado. Portanto, este balão de ar inicial que ele tem, eu tenho mesmo a impressão que se vai esvanecer, e especialmente quando fizer declarações como fez, que são um perigo para a nossa diplomacia e para o nosso... É que nós temos quase um acordo entre PS e PSD relativamente a estas questões, né? Ou seja, nunca se pisa a linha entre PS e PSD, muito claramente nunca se pisa a linha. E era esse o ponto que eu ia terminar. Isto é o tipo de declaração que nem André Ventura se lembrou uma vez de fazer. O que me diz também, vou terminar assim, ele diz, ou seja, sussurrou para cima, para um jornal, que não iria aceitar um tipo de apoio de partidos, mas eu não acredito sinceramente que ele consiga ser eleito sem o eleitorado Chega. E este tipo de declarações, para mim, são um abanar para o eleitorado do Chega. Eu não sei quais são as suas posições políticas, nem sequer sei se as tem. Agora, esta ideia, como o Vítor Matos escreveu, que ele é uma pessoa altamente de centro, com posições sobre a tecnologia, sobre o melhoramento económico português, sinceramente, nas coisas que contam, acho que ele tem uma proclividência, e notou-se mesmo na altura da Covid, quando foi ao New York Times dizendo que só foi bem sucedida a campanha por causa dele, exatamente o tipo de personalidade que ele tem é daquele homem forte que o eleitorado Chega gosta, e se André Ventura se candidatar contra ele, vai ser uma coisa muito divertida de se ver. Eu gostava só de discordar de quase tudo o que a Adriana disse por várias razões. Que é uma coisa que até nem acontece muito. Também acontece. Mas não acredito que antes de Gouveia Mel, que é uma personalidade um bocadinho, pronto, é quase caricatural de facto de um problema que nós temos muito mal resolvido, mas para ser muito breve, António José Seguro, para mim, é muito melhor candidato do que Mário Centeno por variedíssimas razões. Eu Mário acho os dois Centeno, péssimos, portanto nem consigo. Sim, pronto. É um bocado um morro no olho, outro na orelha, tipo. Mas o PSD também não está melhor em termos de candidatos presidenciais. Não está. A maior parte das pessoas acha que o PS está muito mal com as suas escolhas presidenciais e não se lembra de olhar para o Partido Social Democrata e pensar, o Partido Social Democrata também já não tens senador, já não tens, a política já não forma políticos com capacidades presidenciais ou para serem presidenciáveis. Já não acontece. E a candidatura do Almirante Gouveia Mel é um sintoma disso. Comparam-no a Ramalhianos, mas Ramalhianos foi uma ponte entre a Revolução e a democracia depois de 82, etc. Não tinha, mas era aí que eu queria chegar. Mas espera, mas só uma questão. António José Seguro é um candidato que vai buscar com muito maior facilidade a direita moderada do que Mário Centeno, e vai buscar com muito mais facilidade, e eu não acho que a esquerda goste de Mário Centeno particularmente, acho que lá está, entre António José Seguro e Mário Centeno, eu acho que a esquerda do Partido Socialista, indo para uma segunda volta, tem muito mais facilidade em votar de olhos fechados em António José Seguro do que em Mário Centeno, que é o ministro durante a geringonça e tem grandes problemas com a esquerda, que a Leonor confirma. E portanto, António José Seguro é um candidato. Não, acho que ninguém de direita vai votar no António José Seguro. Pronto, eu discordo absolutamente, até porque António José Seguro foi... Porquê é que António José Seguro foi afastado por António Costa? Porquê é que foi afastado? Sim. Como assim, porquê é que ele foi afastado? Porquê é que António José Seguro foi afastado por António Costa? Politicamente? Não, muito. Não.
Sim. Porque António José Seguro permitiu a passagem do orçamento do Partido Social Certo, e Democrata achas que o eleitorado à direita vai valorizar e da isso? Aliança Democrática. Vai Claro que valorizar? sim. Claro que sim, porque António Costa e Mário Centeno é o candidato a seguir a António Costa, é Sim, o candidato eu do também. costismo, e António José Seguro é o candidato da moderação, Contra o das Centeno, alianças ao centro. E, portanto, faz muito mais sentido o António José Seguro, apesar de tudo o que as pessoas estão a dizer. Eu sei que ele é um bocadinho um candidato indolor, mas é precisamente por ser um candidato indolor que eu acho que ele é forte para o Partido Socialista. Acho que o Partido Social Democrata está com um problema muito maior em mãos. Agora, sobre o Almirante Gouveia Melo, para depois passar à Leonor, que senão fica um secador, mas sobre o Almirante Gouveia Melo, eu concordo com a Adriana, com este complexo do homem de farda. Acho que é muito mais do que isso, no entanto, acho que é um complexo que vem do facto dos partidos políticos terem deixado de conseguir apresentar soluções. E não é só presidenciáveis, é soluções mesmo para os problemas das pessoas, e de tu começares a achar que os partidos políticos nunca te vão responder a nada do que tu precisas. E, portanto, vais buscar uma pessoa que está fora do sistema dos partidos políticos. E isto é muito grave, por várias razões. Eu escrevi no texto do Expresso desta semana que é precisamente isso, é os próximos almirantes que vierem. Se os partidos não conseguirem responder a este problema que criaram, os próximos almirantes virão sem fardas e serão muito mais perigosos. E virão-se a estes discursos pouco treinados, porque o Almirante Gouveia Melo neste momento está a cometer graves erros políticos porque não conhece a política. Eu acho que ele, ao contrário do que a Adriana diz, eu acho que quanto menos ele falar, melhor é, porque eu não acho que ele tenha que falar sobre nada. Não, eu concordo contigo. Eu digo, Ramalhianos. pior para ele é. Quanto Pronto. mais ele falar, pior é. Não, mas lá está, mas vão-lhe perguntar e eu acho que ele está muito melhor se não responder a nada. O problema é que eu acho que ele quer responder, daí dar aquela entrevista manhosa. Pronto, exato, mas isso porque ele não está com preparação política. Ramalhianos disse que adorava a Aliança Democrática, Ramalhianos a seguir, e teve um grande problema com Mário Soares. Mário Soares autossuspendeu a sua presidência à Secretaria-Geral do Partido Socialista, porque Ramalhianos disse que adorava a Aliança Democrática. A seguir está a concorrer com o apoio do PC e o seu partido teve o PC a recolher assinaturas para a criação do PRD. Portanto, era uma figura que ia buscar a todo o lado. E o meu problema com o Almirante Gouveia Melo é se ele conseguir ser precisamente isso. Estas declarações, pronto, sugerem que não, mas eu tenho medo que seja assim, porque ainda faltam muito tempo para as presidenciais. E tu, Leonor? Bem, aqui há algumas coisas, sendo que dizer que isto é, assim, em grande medida um exercício de bola de cristal, uma coisa de futurologia daqui de um cardápio que saiu de pessoas possivelmente presidenciáveis, mas apesar disso, algumas considerações. Começar com Gouveia Melo. Eu acho que houve coisas que já foram aqui ditas. Estas declarações que nós aqui partilhamos convosco mostram, por um lado, o quão entranhadas, e acho que essa é uma grande discussão, o quão entranhadas na nossa sociedade estão as ideias coloniais, as ideias de uma Portugalidade além fronteiras, do ultramar, de que nós fomos colonizadores benignos e deixámos uma qualquer semente de uma Portugalidade aí pelos vários continentes, e acho que mostra isso, e mostra sobretudo, e acho que isso é uma coisa importante, que esse discurso não existe só na extrema-direita e no Chega, mas que existe na esmagadora maioria dos partidos que estão confortáveis com o Museu das Descobertas, que estão confortáveis com esta ideia de uma gesta imperial que foi benigna e que muito pouco fazem contra isso ou para deitar abaixo estas ideias. Outra coisa sobre Gouveia Melo, eu acho que a Maria já disse, é que se lhe conhecem poucas ou nenhumas opiniões sem ser esta performance da masculinidade que resolve problemas e que não é um político. Esta ideia, eu sou um gestor, um técnico, um homem da autoridade e sobretudo, eu acho que o que é perigoso e o que é revelador, e a Maria já mencionou, esta ideia do antipolítico, do eu não sou um político, quando no fundo ele quer ocupar o cargo mais alto político do Estado português. Tipo eu Cavaco, não sou político tipo quando ele está a fazer política. O que ele fez durante o tempo do Covid foi política. Quer dizer, toda a intervenção no espaço público é sempre também uma intervenção política, e esta ideia é uma enorme treta, e não há outra palavra, esta ideia de que se pode ser um político a ocupar cargos ou disputar cargos políticos sendo um tecnocrata, um gestor, o que quer que seja. Depois, outra questão, a direita. Acho que esta sondagem mostra que 2/3 dos eleitores estão inclinados a votar num candidato à direita do PS. Agora, há uma grande divisão, e acho que não há um
um candidato evidente que surja para destronar logo à partida aos seus opositores, como aconteceu várias vezes no passado, sendo que surge Passos Coelho, o que nem sequer vou tecer, e acho que já muitas vezes disse o grande desprezo que sinto por esta figura. Luís Marques Mendes, que nós aqui falámos, teve uma recepção tudo menos apoteótica no Congresso do PSD, quando ele próprio já se posiciona há algum tempo para a presidência. E depois também André Ventura, que não deixa de pesar à direita, sendo que me parece que é cada vez mais difícil a direita, quer neste contexto com ou sem Almirante, apresentar um candidato que consiga ganhar à primeira volta, porque a extrema-direita tem um grande peso eleitoral em Portugal neste momento. Depois dizer que o facto desta sondagem revelar que 2/3 dos eleitores estão predispostos a votar num candidato à direita do PS, mostra também que o PS estará, e fará sentido na cabeça deles, equacionar um candidato no seu espaço político mais à direita. O que é verdade, Mário Centeno é um candidato à direita, apesar de ter estado ligado à governação de António Costa, que é mais centrista, e que também é verdade de António José Seguro. E eu acho que faria até sentido uma candidatura para o Partido Socialista, poderia fazer sentido uma candidatura à direita, visto que querem disputar este espaço à direita que lhes parece maior do que o espaço à esquerda, que António José Seguro pudesse ser uma figura que se apresentasse a essa, que se prestasse a isso. Agora, eu acho que o grande problema de António José Seguro é a completa ausência de carisma. É uma pessoa muito cinzenta, muito apagada, não me parece que seja um bom candidato, e é mais uma vez, parece que o PS sucessivamente tem vindo a desistir das eleições presidenciais, e novamente acho que isso se afigura. Agora, dizer, e terminando, que um candidato do PS à direita deixa um espaço aberto para uma candidatura à esquerda com força, e acho que isso é muito importante, que havendo, e é o que parece que se está a figurar, um candidato do PS de direita, que nós consigamos encontrar, assim, em wishful thinking genérico, que nós consigamos encontrar um candidato ou uma candidata às presidenciais, que eu não estou a dizer isto tipo assim uma coisa velada de eu tenho uma ideia e não estou a dizer, não tenho de facto, que é mesmo preciso encontrarmos este espaço e usarmos as presidenciais como um espaço de disputa de um panorama político cada vez mais virado à direita, e aproveitar nesse espaço para termos um discurso antissistema, contra-hegemónico à esquerda, com uma candidatura forte e agregadora. Quem é que seria essa candidatura forte? Não podes dizer ainda. Eu não tenho. E para ti? Eu não tenho ninguém dentro do chapéu, e não vou expressar as minhas preferências pessoais. Não podes? Neste espaço. Pronto. Eu, por acaso, sei que há várias pessoas dentro do Bloco de Esquerda, desde que vocês não candidatem a Mariana Mortágua, porque eu acho que ela está com fraca popularidade, acho que vocês estão mais ou menos bem, desde que não vão para a vossa líder. Mas é engraçado que a esquerda, eles nas presidenciais, historicamente perdem-se porque não fazem uma frente esquerda, não é? O PCP candidato sim, mas Bloco faz sentido. candidato Mas isso outro. invariavelmente o PCP apresentará o seu candidato. Pois lá está, E nunca houve nenhuma abertura sequer para outra coisa junto do Bloco. Por isso é que desde Mário Soares ficam fora Mas eu das discordo, a presidenciais. LFI também nunca fez uma frente esquerda bom, lançou-se sempre nas presidenciais. O Mélenchon era muito forte porque tinham ideias. É o que E eu acho, eu acho que o Mélenchon é uma pessoa com bandeiras, com muito carisma, quer La République c'est moi, enfim. Não, mas é que isso... Diga-se o que disser, eu acho que ela é uma figura marcante e incontornável do panorama político francês. O mesmo não se pode dizer, enfim, de outras figuras que foram surgindo como candidatas, enfim, no PS, por exemplo. Tipo, Ana Gomes não foi apoiada pelo PS, por amor de Deus. Não, mas eu acho que Ana Gomes é uma pessoa com personalidade, e até não é uma pessoa da direita do Partido Socialista. Não, é bastante à esquerda, na verdade. Agora, e Maria o de próprio Belém, Partido Socialista... quer dizer... Sim, não, mas se até o próprio Partido Socialista não apoiou a sua própria candidata, percebes o que eu quero dizer? A esquerda é muito mais canibal em questão de presidenciais do que a direita. Eu acho que a esquerda à esquerda do PS, que, pronto, quem nos ouve já sabem que é isso que eu me refiro quando digo a esquerda, tem uma grande tendência para apresentar candidatos próprios. Especialmente o PCP apresenta, regra geral, o seu próprio candidato, e sem dúvida que o fará novamente. Claro. Agora, e termino mesmo dizendo isto, eu acho que encontrar espaços de entendimento à esquerda não pode valer tudo. Não é? Não vamos, na minha opinião, a esquerda não deve ir apoiar um candidato do centro do PS ou mesmo da direita do PS, como eu acho que o LIVRE até estaria predisposto a fazer. Sim. Quando precisamos de disputar um espaço radical à esquerda, e acho que isso, pelo menos, posso dizer que é o que me parece ser mais importante a fazer para nós agora. Retiramos daqui. Quem gosta do Bloco de Esquerda, de acompanhar o Bloco de Esquerda, Leonor Rosas prefere uma pessoa que seja da UDP.
Bom, Que coisa específica. eu faço. Referência de nicho para aí, 7 pessoas a ouvir este podcast vão perceber. Vão dizer, desculpa. Não, eu gosto de fazer é flex. um livro. Eu acho que o espaço Eu da gosto- esquerda radical tem muitos e muitas candidatas presidenciáveis e que não é preciso ir buscar a mais, Mas a mais que lado nenhum. ganhariam contra o Almirante? Mas alguém acha que a esquerda radical neste momento está a disputar vencer Pronto, a presidência é da isso. Não, República? Ainda Está a bem disputar, com essa... está a disputar a existência com outros certo. partidos à esquerda. Exato. Certo. Eu passo com esta coisa. Eu gosto muito de fazer flex do conhecimento que eu tenho do Bloco de Esquerda, porque eu acho que não há pessoas à direita nem ao centro que conheçam Por bem. acaso o é Bloco verdade de que a comunicação social erra sempre terrivelmente a descrever as tendências e a vida interna do E bloco. falar do PCP é muito pior, não é? Porque a Zita se não, abre mas é o uma... PCP Não, é eu menos acho que complexo. o PCP é mais menos compreendido, complexo. é mais estudado do ponto de Exato. vista Vá, histórico. estudado, acredito, mas E não não é na só isso, comunicação social. o PCP não tem tendências como o Bloco Exato. tem, e as Se não tendências tem são disputa muito interna o Sim. PCP. Exato, E o Bloco já teve. Sim, porque lá tem, Comitê não é? Central não há eleições livres no PCP, portanto. Eu passando com esta Nós temos de estar aqui uma hora a falar sobre isto. bomba, mas podíamos fazer assim uma coisa para tu Eu quero explicares a só quem nos sublinhar ouve. que eu não disse que tínhamos de ser um candidato da UDP, Eu sei, eu ok? estava a brincar. Foi só a Maria que Eu acho disse. que um candidato do espaço da esquerda radical que faça Certo. uma disputa séria. Não. Radical, mas não é o António José Seguro com skate às costas. Tipo, é um Epá, candidato a sério. Não, eu estou. Vocês conhecem-me, por favor, acham que eu estou a advogar um apoio ao António José Seguro? Não, de tudo. Eu não estava a dizer isso, eu estava a dizer o DP e depois tu Ele estavas passa a numa dizer rua e os candeeiros apagam-se. por amor de esquerda Deus, radical, a esquerda radical para a Leonor Rosa ser tudo o que está à esquerda da UDP, não é? Estou a brincar. Mas Pois parece que estou aqui a dizer coisas que não estou a dizer. não, de todo, tu não podes. Pronto, depois vais ter aqui fazer autocríticas para o teu partido e eu não estou a querer que tu faças isso. Quais são Chicotear-me em público. quais são, e com essa Silício. deixa, qual é a tua sugestão cultural desta semana, Leonor, para conseguires fugir a este tema? Vou fazer uma recomendação de um livro que na verdade é bastante próximo do meu coração, é mesmo lá do centro do meu coração. Gostava de recomendar um livro do Fernando Rosas, que também acontece ser o meu pai, chamado Direitas Velhas, Direitas Novas, ensaio histórico sobre a extrema-direita no pós-Segunda Guerra Mundial. É um livro da Tinta da China que saiu há cerca de uma semana, diria eu. Foi lançado no Porto e será lançado em Lisboa em janeiro, e que reflete sobre de onde vêm e como evoluem as correntes da extrema-direita até assumirem a expressão que hoje aparecem, ou seja, no pós-Segunda Guerra Mundial, com a derrota das potências do eixo, como é que depois disso a extrema-direita se voltou a reorganizar e hoje surgir com muitas diferenças, mas também com algumas semelhanças no panorama político e com muitas diferenças entre si, já agora nas diferentes regiões da Europa, mesmo dentro de divergências dentro dos próprios países. E recomendo este livro, que naturalmente acompanhei de perto e até colaborei na investigação, porque penso que é uma arma importante na compreensão da extrema-direita, e acho que para derrotarmos uma coisa temos de perceber nas suas nuances, nas diferentes opiniões que existem, e perceber que os fascistas não são todos iguais, nunca foram, e que hoje também estes novos fascistas, estas novas extremas-direitas têm muitas nuances, e compreender a sua história, as suas origens, as suas ligações ou não com antigos movimentos fascistas e neonazis é muito importante para as podermos derrotar, e fica uma recomendação natalícia já. Eu primeiro vou já dizer que quero muito comprar o livro do teu pai, que mais não seja para dar ao meu avô, que vai ser um presente de Natal para ele. E já estás a fazer spoiler. O meu avô não. Não. Acho que o meu avô não ouve, porque a Minha posição avó também não, porque a minha avó não percebe o que é um podcast. Também tentei explicar à minha avó e ela não conseguiu perceber. Não, Toda a avó não gente- vocês percebe. estão a perceber. Toda a gente da minha família é comunista, menos o meu pai, mas o meu avô é muito comunista. Então, o que ele tem a dizer sobre a minha participação política é prefiro não ver e não ouvir para não me irritar. Coitado. Deste-lhe um desgosto, eu percebo. Sim, pelo menos fiquei com o Sporting, não há problema. A minha sugestão é algo que me fez passar uns dias com uma operação ao siso chata, em que a única coisa que eu conseguia fazer era pôr gelo na cara e ler. Portanto, repeti um dos meus livros favoritos, que é do Pushkin, que é os Selected Poems, que é um dos livros mais bonitos. Eu sou muito russófona, mas especialmente este livro, e estou numa fase da vida muito... E russófila, não? Russófila não. Infelizmente gostava de ser, mas ainda não é para 2025, 24 e 25. Eu isso sou, acontecer. mas só ali até um ano. Não. Agora deixo na dúvida. Agora fica aqui. Sim. Entre o UDP e o Putin. Alguns Não. Eu estou a brincar. Eu acho que se percebeu que a minha piada era sobre 1989. Sim, Total. claro que Não sim. envolvia este ditador de Como é extrema-direita. evidente, acho que tu és anti-imperialista em todas as suas Obrigada. componentes. Pronto, então deixo isso. Eu hoje tirei o dia para te irritar. Eles estão literalmente a sabotar
todas as minhas intervenções. Perdão. Pronto, e deixo isto e até ao Natal vou fazer um conjunto de sugestões literárias e vão ouvir muitos russos da minha parte, portanto vou começar com este que é um poema. É uma coletânea de poemas das pessoas que para mim melhor descrevem o amor, porque os russos são muito carnais e crus e não veem as coisas em preto e branco, veem as coisas em cinzento e graus de cinzento. E é algo com que eu me consigo relacionar muito bem. A minha sugestão não é um livro, é uma série, porque eu ando com falta de séries e tive um amável colega de painel naquele meu outro canal, que é o Rui Calafate, que é um grande amante homem. de cinema E muito querido. e é muito querido e Sim. recomendou-me uma série que eu tenho que começar a ver, mas só de ler sobre ela sem spoilers, quero imenso e acho que vou começar a ver já hoje, que é o Get Millie Black, que está na HBO, é assim um policial. A atriz principal é jamaicana, creio eu. É uma série inglesa, eu gosto muito de séries inglesas, prefiro 1000 vezes. E se vocês quiserem ver comigo, juntem-se. Obrigada, Rui Calafate, pela grande sugestão. Um beijo ao Rui. Exatamente, e chegamos ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal. Como sempre, podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso e da SIC Notícias. Até à próxima semana. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadete, diretor do Blitz, isto é um takeover. É isso mesmo, o podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena. E os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo?